Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vou passar um videozinho para vocês agora, explicando os exercícios desta questão aqui, tá? E da atividade da terceira quinzena, tá? O exercício número 1, ele fala o seguinte: do 1 ao número 6 é tudo em relação ao conteúdo da atividade anterior, que era do ciclo trigonométrico, tá? Eu quero que vocês determinem o seno dos arcos simétricos, tá? Ó, repare bem, os arcos simétricos de π sobre 6 radianos nos demais quadrantes. Então, quem que é π sobre 6? Se vocês pegarem no ciclo trigonométrico da atividade passada, que é esse aqui, ó, vocês vão analisar sempre esse ciclo trigonométrico aqui, ó. Aonde que está π sobre 6? Ó, π sobre 6 é 30 graus, certo? Então, eu quero saber os arcos simétricos. O que quer dizer esses arcos simétricos de π sobre 6? Quer dizer o quê? Quais os ângulos que são simétricos, ou seja, que o seno, o cosseno e a tangente desse valor aqui, ó, eu consigo achar o mesmo valor deles. Então, se vocês analisarem o ciclo trigonométrico, tá, ó, de π sobre 6, ó, que é 30 graus, vocês podem perceber que no ciclo trigonométrico, repare essa linha aqui, ó. Olha só. O seno dele, eu estou imaginando a reta do y, correto? A reta do y. O seno dele é o 150. Então, o seno de 150 graus, ele equivale à mesma coisa de seno de 30 graus. Então, um dos arcos simétricos é o seno de 150 graus. Além disso, nós temos, além do 150, olha aqui, ó, o 210, né, ó. 210 também é simétrico ao ângulo de 30 graus também. Tem o mesmo valor, tem o mesmo seno. Seno de 210 graus. E nós também temos, olhando lá de novo, o outro ângulo simétrico, olha essa linha aqui, ó, vai dar o 330 graus. Então, seno de 330 graus. Então, eu tenho aqui, ó, seno de 150, seno de 210 e seno de 300, que vai me dar os ângulos, os arcos simétricos de π sobre 6. Tá ok? Vamos lembrar também, nessa parte aqui, ó, os quadrantes, tá? Como eu estou falando do seno, o seno é no meu eixo y, né? É esse daqui, ó, é o meu eixo do seno. Então, para cima, se meu zero está no meio, para cima são os positivos. Então, o primeiro quadrante e o segundo quadrante são positivos. E o quarto quadrante e o terceiro quadrante são negativos em relação ao seno, tá? Se em relação ao seno, então, o ângulo de 150, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é... Quanto que dá seno de 30? Seno de 30 é 0,5, correto? O ângulo de 150 é simétrico de 30. Então, o seno de 150 é 0,5 também, porque é o mesmo valor. Já o 210 e o 330, eles são o mesmo valor de seno de 30, 0,5, só que como eles estão no terceiro e quarto quadrante, eles são negativos. Então, o seno de 210 e o seno de 330 equivale a meio, tá? 0,5 os dois, só que negativo, ok? No exercício número 2, também vocês vão olhar, tá? Esse ciclo trigonométrico aqui, tá? E aí, vocês irão aplicar a relação de simetria. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram no 1, vocês vão fazer no 2, tá? Vocês vão olhar qual é o arco simétrico desses outros ângulos ali, ó. Por exemplo,
Quem que é o seno de 315? O seno de 315... Ah, professor, se eu não tiver esse ciclo, como que eu vou saber? É só pegar esse 315 e subtrair de 360. Esse 360 menos 315 vai dar 45. Então, eu faço aqui, ó, o ângulo de 45. Seno de 45 é 0,70. 0,70. Só que o 315 não está no quarto quadrante, ó. Olha só. O 315 não está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, o seno é negativo, tá? Então, o resultado aqui, ele é negativo. 210. Quem que é 210? Como acima de 300, né? De 300 ali, eu posso subtrair de 360. Mais 210, eu posso pegar o 210 e subtrair de 180 graus, tá? Eu vou pegar de 180 graus. 210 menos 180 dá 30 graus. Então, eu tenho que o seno de 210 é o seno de 30 graus. Só que o 210 não está no terceiro quadrante. E o terceiro quadrante, ó. O terceiro quadrante, o seno, ele é negativo, tá? Então, vai ficar menos 0,50, tá ok? Então, eu tenho aqui, ó, seno de 30. Ah, professor, mas como que eu sei que seno de 30 e seno de 45 é 0,50, 0,70? É só olhar lá naquelas tabelas, tá? Que eu passei para vocês. Esse daqui eu vou deixar vocês fazerem. O cosseno de 300 vale quanto? Olha só. Mesma coisa, 360 menos 300, que vai dar 60 graus. Então, o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. Agora mudou, tá? Agora, o cosseno, ele está aqui, ó. Tá? O cosseno, ele está aqui. Cosseno de... a reta do cosseno é essa daqui. Se ela está aqui, quer dizer, então, que esse lado aqui, esse daqui e esse é positivo, e esses outros dois lados é negativo. Ou seja, o primeiro e o quarto quadrante são positivos no cosseno e negativo no segundo e no terceiro quadrante são negativos. Então, um do lado do outro. Então, vamos lá. Se eu tenho cosseno de 300, 300 está em qual quadrante? O 300 ele está no quarto quadrante. E o cosseno no quarto quadrante, ele é positivo. Então, se ele é positivo, quem que é o cosseno de 60? 0,5, tá? Deixa eu colocar aqui. Cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Aqui o cosseno de 240, só subtrair de 180, tá? Vai ficar 60 graus. Mas como 240 ele está no terceiro quadrante, ele é negativo, tá? Então, o resultado final lá vai dar negativo. Aí vocês vão fazer, ok? No exercício 3, dê o valor do ângulo x, né, em radianos, para os quais eu quero saber que ângulo aqui, ó, que o cosseno dele vai dar menos 1 sobre 2. Eu quero saber que ângulo que é esse, que ele vai dar aqui menos 1 sobre 2. Se vocês olharem lá no ciclo trigonométrico, esse daqui, ó, o cosseno é o meu eixo x, tá? É esse eixo aqui, na horizontal. Qual, então, o cosseno, qual é o ângulo que o cosseno dá menos 1 sobre 2? Olha lá, vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico, ó. Olha no eixo y, eixo x. Qual é um menos 1 sobre 2? Ó, meu menos 1 sobre 2, ele está aqui, ó. Olha aqui. Qual é o ângulo que dá menos 1 sobre 2? Ó, aqui. Esses dois aqui, ó. O 120 e o 240 graus. Então, vocês vão colocar aqui, ó. O cosseno de 120 graus, que é 2π sobre 3, né? 2π sobre 3. E o cosseno de 240 graus, que é
4π sobre 3. 4π sobre 3. E é isso que você vai fazer, tá? Somente isso. Já o outro, na letra B, cosseno de menos raiz de 2 sobre 2. Esse menos raiz de 2 sobre 2, aonde que está no meu eixo x, que é o eixo do cosseno? Menos raiz de 2 sobre 2, está aqui, ó. Qual é os dois ângulos? 135 e o 225. E aí vocês vão colocar aqui do mesmo jeito, igual eu fiz aqui, ok? No exercício 4, é para vocês também consultarem e colocar os simétricos dos ângulos aqui, ó. Agora, lembra que no 2 eu estava fazendo com o seno? Aqui agora eu vou fazer com o cosseno, tá? Então, eu quero saber aqui, ó. Quem que é o cosseno de 315 graus? Quem que é o cosseno? Quanto que dá o cosseno de 315? Olha aqui. Quem que é o simétrico? Do mesmo jeito vocês vão fazer, ó. 360 menos 315 dá 45 graus, correto? 45 graus. Então, quem que é o cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 é o raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, que é 0,70, né? O cosseno de 45, vamos ver aqui. Cosseno de 45, 0,70, correto. Né? 0,70. 0,70. O cosseno ele vai ser positivo ou negativo? O 315 ele não está no quarto quadrante? E o quarto quadrante, o cosseno, ele é positivo. Então, ele continua positivo. Ó. Primeiro e quarto quadrante, positivo cosseno. E segundo e terceiro quadrante não são negativos, o cosseno. Já o seno, o primeiro e o segundo quadrante são positivos, que são para cima, né? E para baixo são os negativos, que são o terceiro e quarto, o seno, tá? Então, ele fica positivo também. 120, mesma coisa, ó. 180 menos 120 graus, tá? Só pega o 360 quando ele for maior que 300, tá? Os ângulos maiores que 300 graus, você coloca aqui 360, ok? 180 menos 120 vai dar aí 60 graus. Então, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. E quem que é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é 0,5. Só que o 120, ele não está no meu segundo quadrante, e o cosseno no segundo quadrante não é negativo, então o meu resultado aqui ele é negativo, tá? Esse daqui, vocês vão fazer a mesma coisa. 330 subtrai de 360, vai fazer o mesmo jeito, e ele vai ser positivo. E aqui, subtrai de 180 graus, vai dar 30. Quem que é o cosseno de 30? Vocês vão olhar lá na tabelinha de vocês. Como ele está no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo o resultado. Exercício número 5. Calcule a tangente dos seguintes ângulos. A tangente vocês vão fazer do mesmo jeito, tá? 225, para achar, gente, toda vez, para achar o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos maiores que 90 graus, sempre vou subtrair de 180 ou de 360. Então, aqui, ó, 225 menos 180 graus. 225 menos 180 dá 45 graus. E quem que é a tangente de 45? Vocês vão colocar aí na frente, que vai dar 1 positivo. Tangente de 150. Então, 180 menos 150 graus. Vai dar 30, né? E quem que é a tangente de 30? Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Só que ela é negativa. Porque na tangente, pessoal, a tangente, ela é assim. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto quadrante. Então, aqui é a tangente, tá? Ó, a tangente no primeiro
e no terceiro quadrante são positivas, e no segundo e no quarto quadrante são negativas. Como o 150 ele está no segundo quadrante, então o resultado ele é positivo. E aí, nesses dois aqui, vocês irão também fazer. 180 menos 180 é zero. Tangente de zero é zero, tá? Tangente de zero é zero. E aqui, pessoal, vocês vão observar e colocar os quadrantes, tá? Por exemplo, seno de 325. Olha lá, onde que está o 325? 325, ele está no quarto quadrante. Então, vocês vão colocar aqui, ó, quarto quadrante. Tá? E depois, 271, terceiro quadrante. Vocês vão colocar somente isso. 120, segundo quadrante. 199, segundo quadrante, terceiro quadrante. 45, primeiro quadrante. Quarto quadrante. Então, aí é só colocar, fazer desta forma, ok? Os exercícios da segunda parte vai falar sobre sequência numérica, tá? Nessa parte de sequência numérica, a gente vai trabalhar a fórmula do termo geral e a lei de recorrência. Ou seja, se eu tenho uma sequência numérica, eu posso achar os outros valores através de uma certa fórmula do termo geral, ou de uma lei que fornece esse número de sequências, tá? No número 1, escreva os 4 primeiros termos da sequência. Por exemplo, eu já tenho o primeiro termo. O primeiro termo é o meu A1. Tá? Deixa eu mexer aqui. Meu primeiro termo é o A1. Primeiro termo, tá? Como ele está falando AN mais 1, esse AN mais 1, ele quer dizer o próximo termo. Ou seja, o N vale 1, mais 1 é o A2. Por exemplo, se N é 1, para N igual a 1, eu tenho o A2, que é o meu segundo termo. Bom, então se N é igual a 1, eu tenho que o A2, né, que é 1 mais 1, é igual. Como o N é 1, então é o A1 mais 5, né? O A1 mais o número 5. Quem que é o A1? O A1 é 3, mais 5 é igual a 8, né? Eu tenho meu número aqui, 8. Então, eu tenho aqui, ó, o A2, ó, repare que o primeiro é 3. Se eu pegar o próximo termo, que é o A2, né? Esse A1 e A2 são o número de termos, certo? Então, o A2 é quem? É o anterior, que é o A1, mais o número 5. Então, sempre vai ser assim. Sempre que eu quiser calcular um número, o próximo número, eu vou pegar o anterior e somar com o número 5. Correto? Tenho, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho n igual a 3, né, que é o terceiro termo, eu tenho o A3. Não, se n é igual a 2, né? É 2, né? Porque o primeiro aqui eu já falei que era 1. Então, se n é igual a 2, eu tenho o A3, né? Que 2 mais 1 é 3. A2 mais 5. Quem que é o A2? O A2 é 8. 8 mais 5 é igual a 13. Correto? E o A4, que não são os 4 primeiros termos? Quem que vai ser o A4? O A4 é o A3 mais 5. Quem que é o A3? É 13. E mais 5. Então, minha sequência ela vai ficar aqui. 3, 8, 13, né? E o outro número que vocês vão colocar aí que eu não vou responder para vocês, ok? Próximo aqui, ó. Obtenha o primeiro termo, o sexto termo, o 10º termo e o 20º termo, dada a sequência onde eu tenho aqui, ó, a fórmula do meu termo geral, tá? Para qualquer valor que eu colocar aqui, qualquer número da sequência que eu colocar, qualquer termo, eu vou achar o valor através desta forma. Então, por exemplo, obtenha o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo vocês vão colocar no lugar do n. A1. A1 é... Não é n ao quadrado menos 3? Quem que é n? N é o primeiro termo. 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado é 1. Menos 3 é menos 2. Então, achei aqui o meu valor. Próximo. O sexto termo. Quem que é esse sexto termo? É o A6, né? Ó,
No lugar do n, eu vou colocar o valor de 6. Então, eu tenho 6 ao quadrado, né? Ó, 6 ao quadrado menos 3. Então, aqui eu vou ter esse valor. Quem que é 6 ao quadrado? É 36, né? Ó, 36 menos 3 dá 33. E aí, vocês vão achar o A10. Quem que é esse A10? O A10, né? No lugar do n, você vai colocar o 10. Então, o A10 vai ser quem? 10 ao quadrado menos 3. 100 menos 3 vai dar o valor. E o 20º termo, o A20, né? 20 ao quadrado menos 3. Quem que é 20 ao quadrado? 20 ao quadrado é 400. Menos 3. Então, aí vocês vão colocar o valor ali, ok? Questão 3. Na sequência, o f de AN, tal que esse AN é n ao quadrado mais 1. Obtém os 4 primeiros termos. Do mesma coisa que você fez no 2, vocês vão fazer no 3 também. Ó, a minha fórmula é essa. N ao quadrado mais 1, correto? Então, se eu quero os 4 primeiros termos, eu quero o A1, o A2, o A3 e o A4, né? São os 4 primeiros termos, o A4, correto? Então, quem que é o A1? O A1, então, no lugar do N, você vai colocar o número 1. Quem que é o A2? No lugar do N, você vai colocar 2. Quem que é o A3? No lugar do 3, vocês vão colocar o 3. E o A4, no lugar do N, vocês vão colocar o 4. Então, quem que é o A1? Ó? 1 ao quadrado mais 1. Quem que é 1 ao quadrado? 1. 1 mais 1 dá 2, certo? O 2, ó. 2 ao quadrado mais 1, correto? 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5. E aí vocês vão fazer o A3 e o A4, ok? No número 4, vocês vão fazer pela lei de recorrência. O A1 ele deu, ó. O A1 equivale a 5, correto? O A1 equivale a 5. Bom, o AN mais 1, ou seja, o próximo termo do A1, ele é dado pela fórmula AN, que é o anterior, mais 3. Então, por exemplo, para n igual a 1, eu tenho o A. Se n é igual a 1, 1 mais 1 é o A2, correto? Se o n, então, é 1, o A1 mais o 5. Quem que é o A1? Mais 3, desculpa. Aqui é mais 3, correto? Mais 3. Quem que é o A1? O A1 é 5. Mais 3 é igual a 8, correto? Para n igual a 2, eu tenho o quê? O A3, né? Ó, o A3, ó. O A3 não é... O N não é 2? 2 mais 1 é 3. Que é o A2 mais 3. Quem que é o A2? 8. Mais 3, 13, né? Ó. Então, você achou o A1, o A2 e o A3. Eu não pedi os 4 primeiros termos? Falta o A4. O A4 vai ser quem? O A3 mais 3. Então, aí vocês vão fazer o A4 com vocês, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais dos exercícios. Façam os exercícios no caderno, que tá bem respondido para vocês aí. Já tá tudo na mão. É só mesmo terminar de responder e postar lá no Google Classroom, que eu estou esperando para dar a nota de vocês, ok? Tchau, tchau. Até mais.